que precisa ser conquistado para o Senhor Jesus. Pastor Demétrios, vamos agradecer a Deus pela vida do servo do Senhor e pelo que Deus vai fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo teu servo vindo aqui, Senhor, com disponibilidade de ministrar as nossas vidas. Usa o Senhor poderosamente na palavra, dá sabedoria, Senhor, para o que vai ser falado, ensinado, dá entendimento, dá graça. Meu Deus, ilumina, sopra, que seja o Senhor quem fale, Ele seja apenas um instrumento aqui, um lápis nas tuas mãos, que o Senhor escreva nas nossas vidas nesta manhã. Nós recebemos, nós cremos. Quem está aqui, Senhor, presente no templo, quem está em casa assistindo ao vivo pelo Facebook, nós, Senhor, ministramos pelo teu Espírito, sopra poderosamente neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Para nós é motivo de alegria estar aqui nessa manhã, mais uma vez junto com os irmãos. Sempre um prazer estar aqui na igreja, Unidade de Fé Cristã Zona Sul, adorando e glorificando a presença do Senhor. A gente participou já de alguns cultos durante essa semana, e cada culto, irmãos, Deus, Ele sempre ministrando algo diferente aos nossos corações. E cremos que assim Ele fará até o final, para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Agradecer ao pastor Salomão, mais uma vez, o convite. Obrigado, pastor. Agradecer toda a liderança da igreja. Deus abençoe. E eu venho trazer uma palavra simples da parte do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 3. Eu estou feliz aqui em ver dois grandes adoradores, que eu amo muito, né? O John Davis. Ele sempre, quando a gente está ministrando aí em algumas festividades, que é quando a gente se encontra por aí. E também o Carlos Alexandre, Deus abençoe também de uma forma especial. Sempre uma alegria estar junto com esses irmãos amados. Josué capítulo 3. A travessia do Jordão. Quem encontrou, diga amém. Assim nos diz a palavra. Levantou-se Josué de madrugada, e com todos os israelitas partiram de Sitim, e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, o tema que foi proposto para nós essa manhã, ele fala sobre santificação, que é um preparativo muito forte para que Deus ele possa realizar coisas tremendas em nossas vidas.
E quando eu estava lendo o capítulo 3 de Josué, antes da travessia do Jordão, em que Deus ele fala com Josué, e que Josué ele transmite ao povo antes da travessia, Josué ele vai dar várias ordenanças ao povo antes de conquistar aquilo que precisava ser conquistado. E uma das coisas que Josué vai frisar está no versículo de número 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ele vai falar sobre a santificação. É bem verdade, irmãos, que sempre quando Deus ele quer fazer alguma coisa grande na vida de cada um de nós, Deus sempre vai exigir preparativos de cada um de nós. Deus ele não faz suas coisas aleatoriamente. Deus não faz nada em nossas vidas por acaso, não. Na Bíblia existe a lei da semeadura, e tudo que o homem semear, ele também ceifará. No reino normal ou no reino natural, eu só consigo ceifar aonde eu semeio. Por exemplo, eu não posso plantar aqui em Fortaleza, no reino natural, plantar uma semente aqui em Fortaleza, aqui no Cambeba, e colher lá no Japão. Não, isso no reino natural não acontece. No reino espiritual, sim. Eu posso semear aqui e de repente colher numa outra localidade, numa outra terra. Mas quando Deus ele quer fazer alguma coisa em nossas vidas, coisas grandes, coisas que antecipam essas conquistas maiores, Deus sempre vai exigir de nós algumas coisas. E uma delas é a santificação. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, a travessia do Jordão, eu vejo, meus irmãos, que aqui é uma das coisas mais extraordinárias que acontece no Antigo Testamento e na Bíblia Sagrada. Equipara-se a travessia do Mar Vermelho. E por coincidência acontece com Josué. Porque Josué, meus irmãos, ele aprendeu aos pés de Moisés. Porque Deus sempre vai fazer na vida de alguém aquilo que ele aprendeu com quem estava acima dele. Você lembra que lá em Êxodo capítulo de número 32, quando Moisés ele está lá no monte e ele está orando a Deus e buscando a Deus, a Bíblia diz que ele está recebendo ali as ordenanças, ele está recebendo a palavra de Deus. Já era mais ou menos o 38º dia, 39º, faltava mais ou menos 2 dias para Moisés descer do monte. E o povo não teve paciência. O povo ele queria Moisés ali presente. E a Bíblia diz, irmãos, que eles conseguiram ludibriar a mente de Arão, e Arão mandou pedir os pendentes de ouro, e quando pediu, ele formou através de um buril um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar o bezerro de ouro. Quando eles estavam adorando o bezerro de ouro, a Bíblia diz que no dia da adoração, Arão, ele deu uma ordem àquele povo e disse: olha, levantai-vos cedo. E a Bíblia diz que eles madrugaram, e eles se levantaram, porque Arão tinha dito que no outro dia haveria uma festa ao Senhor. Mas não era festa para Deus, era uma festa de idolatria. Era uma festa que Deus não estava sendo adorado e glorificado. E enquanto o povo estava lá dançando, adorando na frente do bezerro de ouro, Moisés estava lá no monte recebendo as ordenanças, e Deus teve que abrir um parêntese naquilo que ele estava instruindo Moisés e dizer: olha, Moisés, o teu povo não era mais o povo de Deus, era o povo de Moisés, porque todas as vezes que o povo se afasta da ordenança de Deus, se afasta da aliança do Senhor, de uma certa forma, ele não se caracteriza mais como povo de Deus, mas passa a ser um povo qualquer. E naquela situação, não era povo de Deus, era povo de Moisés. O teu povo, que tu tiraste com mão forte lá do Egito, eles estão adorando na frente de um bezerro de ouro. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento Deus se irou. O que Deus queria naquele momento, irmão, era matar aquele povo, acabar com aquele povo, porque se tem uma coisa que desagrada a Deus, é o pecado. Só que houve um intercessor. Moisés estava na frente de Deus lá no monte,
E a Bíblia diz que Moisés, ele intercede a Deus. E ele, irmãos, Deus, ele retém aquela ira que ele iria derramar sobre o povo. Só que quando Moisés está descendo do monte, com um decálogo na mão, ele está descendo, irmão, eu imagino Moisés descendo, preocupado, doido para ver aquele povo que estava ali dançando diante do bezerro de ouro. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés ele chega lá, que encontra aquele povo dançando, cantando, idolatrando, alarido, aleluia, a Bíblia diz que Moisés ele ficou tão irado, que ele pegou aquilo que ele havia recebido lá no monte, na presença de Deus, e ele jogou no chão por causa do povo. Você quer receber a primeira revelação de Deus essa noite, nessa manhã? Levante as suas mãos essa manhã no nome de Jesus. Deus está dando uma ordem para nós essa manhã e dizendo o seguinte: não jogue aquilo que você recebeu de Deus lá no monte da oração por causa de alguém que não está querendo andar no mesmo caminho que você quer andar, que é o caminho da santidade. Quem pode dar um brado de glória a Deus essa manhã? Quando Moisés joga aquilo, irmão, que ele havia recebido de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que ele vai interrogar Arão. Arão, o que é isso? E Arão vai dizer, olha, não sei, a gente jogou no fogo e saiu esse bezerro, transferindo a responsabilidade que era dele. Ele jogou para qualquer um. E quando Arão ele não assume, a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia Deus fica irado com aquele povo. Algumas pessoas morrem, não sabemos quantas. E Deus ele dá um recado para Moisés. Moisés, avisa o povo que vocês vão subir para conquistar. Mas eu não vou. Eu vou enviar o meu anjo, mas eu não vou adiante de vocês. O meu anjo vai com vocês, mas eu não vou, Moisés. Não adianta, eu não vou. Irmão, a Bíblia diz que Moisés ele chega, fala com o povo ficou tão triste com aquela notícia, que a Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a tirar a indumentária deles. Eles começaram a tirar a roupa de festa. Eles começaram a se despir daquela roupa que eles vestiam quando eles queriam festejar. Porque em outras palavras, em atitudes, eles estavam dizendo, Deus, não adianta a gente conquistar. Se o Senhor não vai, para que festejar? Se o Senhor não vai adiante de nós, para que usar essa roupa de festa? Porque, irmão, as conquistas só valem a pena quando a presença de Deus está conosco. Quando a presença de Deus vai com a gente. Preste atenção, senão você não vai entender o que Deus quer falar conosco. Irmãos, e Moisés ele ficou naquele negócio. E a Bíblia diz que Moisés agora vai para a tenda da congregação. E a tenda da congregação, ela distava cerca de 2.000 côvados do arraial. A tenda da congregação ainda não era o tabernáculo, porque o tabernáculo ainda não havia sido construído. Mas a tenda, ela servia de momentos de intimidade que Moisés tinha com Deus, ou quem quisesse chegar lá e de repente elevar sua voz em oração a Deus, vai dizer a cultura da época. E a Bíblia diz que Moisés ele sai. Ele vai para a tenda da congregação. E quando ele está de costas, a Bíblia diz que todo o arraial, irmãos, ele fica de pé e vai olhar Moisés indo em direção à tenda da congregação. Como quem diz assim, ele está indo lá falar com Deus. Deus disse que não iria, mas vamos ver se Deus vai responder pelo menos a oração do líder, a oração de Moisés. Irmãos, e a Bíblia diz que quando ele chega lá na tenda da congregação, a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele desce naquela tenda. E Deus fala com Moisés, Moisés fala com Deus, e o povo vê aquilo dali e já tem uma esperança. Quem sabe alguém disse assim, Deus disse que não iria, mas Moisés foi lá interceder por nós. Olha ali a presença de Deus se manifestando na tenda. Porque, queridos, a presença de Deus, ela se manifesta, mas existe aqueles que intercedem por nós para essa presença vir. Ela vem sobre o altar e se estende sobre a comunidade.
autoridade, ela vem através da oração da liderança desta igreja e se estende sobre cada um de nós. É por isso que nós temos livre acesso a esse novo caminho nessa manhã. Sabe por quê? Porque aqui já tem gente que já orou, já buscou a Deus, o pastor já intercedeu, queridos, e nessa manhã a glória de Deus vai se manifestar sobre cada um de nós. Quem crê nisso pode dar glória a Deus. A Bíblia diz, está lá no capítulo 33 de Êxodo, que quando Moisés estava lá na tenda e a presença de Deus se manifestando, quem era que estava com Moisés, irmão? Josué. Você está entendendo o segredo? É por isso que Josué, antes daquela conquista, Josué viu quando o povo falou: nós não queremos anjo, queremos presença. Nós não nos contentamos com arrepio, queremos presença. Nós não queremos profecia, queremos presença. Nós não queremos só uma imposição de mãos, nós queremos presença. E essa talvez seja um dos grandes problemas da geração atual, irmão. Tem gente que chega num culto como esse e se contenta só com um arrepio, só com um pulo, só com uma profecia, só com estender das suas mãos. Outro dia eu cheguei numa igreja e toda vida que eu chego naquela igreja, a mesma irmã chega e diz: irmão, não sobrou nenhum recadinho de Deus aí para mim. Não, irmão, Deus já falou através do recado maior, que é a palavra, porque é a palavra que traz a presença de Deus sobre a nossa vida. E nós estamos aqui, irmãos, debaixo da autoridade da palavra, buscando a presença de Deus. E Josué aprendeu aos pés de Moisés a valorizar a presença. Um dia Moisés, ele queria ver a glória de Deus. Ele insistiu para ver a glória de Deus. E Deus disse assim: Moisés, como você é sedento, eu vou dar um jeitinho aqui, vira de costa. Porque quem tem sede de Deus, irmão, Deus sempre vai abrir uma oportunidade de manifestar a sua presença. Deus sempre vai fazer isso para a glória do seu santo nome. E Josué aprende com ele. E agora ele está diante de uma conquista. Eles tinham que atravessar o Jordão para começar a conquistar a cidade. Só que atravessar o Jordão de qualquer jeito não pode. E Josué vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu aos pés do seu mentor, aos pés daquele que foi o seu líder, aos pés de quem ele serviu. Porque quem aprende a servir é digno de receber a presença de Deus quando estiver pronto para liderar. Porque, irmãos, a gente só consegue ministrar aquilo que a gente um dia serviu. É por isso, irmãos, que não existe ninguém cheio do Espírito que não tenha servido alguém. A Bíblia diz que Josué foi servo de Moisés. A Bíblia diz, querido, que o próprio Saulo de Tarso, antes de ser o Paulo da igreja missionária lá em Atos 13, ele esteve junto com Barnabé. E antes disso, antes de se converter, aprendeu aos pés de Gamaliel. Sempre nós precisamos servir alguém, e Deus está falando conosco. Antes de conquistar, precisamos aprender a servir para a glória do seu santo nome. A Bíblia diz que levantou-se Josué de madrugada. Quais são os passos que antecedem uma conquista? A Bíblia diz que levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas eles partiram, eles marcharam, diz uma outra tradução. A primeira coisa que precisamos aprender antes das conquistas é que precisamos, irmão, arregaçar as mangas e começar cedo, porque não existe conquista sem trabalho. Não existe conquista sem serviço. Não existe conquista, irmão, sem que nós estejamos preparados para isso. Um dia eu ouvi alguém dizer: se você tem chamada de Deus e acorda meio-dia, você não tem chamada de Deus. Porque quem tem chamada de Deus, irmão, embora que ele esteja sempre ocupado, mas ele é alguém que ele consegue sempre ser consumido por essa chamada. Ele acorda cedo, ele está sempre disposto a receber de Deus, ele está sempre disposto a receber pela madrugada, ele está disposto a abrir mão um pouco do seu lazer, do seu sono, para conquistar aquilo que Deus
Deus prometeu, e nós não temos que cair na artimanha, na armadilha de uma geração preguiçosa, não, queridos. Deus está nos chamando para conquistas grandes nesse ano de 2020, e Ele está dizendo: arregaça as mangas, começa a acordar cedo, começa a se levantar. Se você não tem o hábito de oração, comece. Irmãos, olha, eu disse isso numa outra igreja, vou dizer aqui nessa manhã: se você começar a colocar pelo menos 1 hora de oração todo dia, marca no relógio, eu quero começar a orar pelo menos 1 hora de oração todo dia, eu não dou 3 meses, o teu ministério vai mudar, a graça de Deus vai descer sobre a sua vida. Você não vai precisar chamar, com todo respeito eu falo isso, o pastor Salomão para orar por um enfermo, ou a liderança, porque a graça de Deus e a unção de Deus vai estar sobre a sua vida. Quem aqui levanta as suas mãos e dá um brado de glória a Deus? Josué se levantou de madrugada, e a Bíblia diz: com todos os israelitas, eles partiram e marcharam. E a Bíblia diz que eles se acamparam antes de atravessar o rio. Por que Josué se acampa antes da travessia do rio? Porque a travessia do rio precisava de planejamento. O segundo passo que antecede as grandes conquistas, irmão, é planejamento. Você não pode chegar lá se não tiver planejamento. Pastor, mas como é que eu faço planejamento, irmão? Faça nem que seja um planejamento simples. Anota na tua agenda quantos livros você quer ler esse ano, quantas pessoas novas você quer se relacionar esse ano, quantas almas você quer ganhar esse ano, quantas vidas você quer impactar através do teu ministério esse ano. A gente precisa de planejamento. Ano passado eu coloquei no meu coração, e eu disse: não, esse ano eu quero ler pelo menos 50 livros. Foi a minha meta do ano passado, 2019. Consegui alcançar a meta, mas esse ano eu já aumentei a meta. Porque, irmãos, mesmo que eu não alcance, mas se eu conseguir 90% da meta, eu vou conseguir sair do lugar onde eu estou e ir para um lugar adiante. Porque não adianta dizer que 2020 é o ano da vitória, se eu não conseguir ter um planejamento que eu possa segui-lo. Porque se eu não tiver planejamento, 2020 vai ser apenas uma reprise dos anos anteriores. E Deus está nos chamando para conquistas maiores esse ano. Deus está chamando você para conquistas maiores. A Bíblia diz que Josué, ele se levanta de madrugada com todos os israelitas, ele parte de Sitim, e for até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Eu imagino Josué, pastor Salomão, olhando para aquele rio e dizendo: olha, esse rio, ele deve ter tanto de profundidade, esse rio, ele tem tanto de largura, esse rio, a extensão dele é isso, então nós vamos tentar fazer dessa forma, dessa maneira. No fim, irmão, Deus precisou fazer um milagre para eles atravessar, porque aonde tem trabalho e planejamento, Deus vai entrar com aquilo que nós não podemos, que é o milagre que vem da parte dele. A Bíblia diz que do homem são os planos, mas de Deus vem a execução, de Deus vem o milagre, de Deus vem os projetos. E quem sabe, levante as suas mãos comigo aqui nessa manhã, feche os teus olhos nessa manhã. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Talvez você passou o ano de 2019 para 2020 anotando e planejando, escrevendo, você fez planejamento, e talvez você esteja se perguntando: eu estou nessa semana profética ainda orando a Deus e perguntando: Deus, como é que o Senhor vai executar este plano? E Deus manda te dizer: vai vir um milagre, vai soprar um vento, vai abrir um caminho onde não tem caminho, vai acontecer algo tremendo da parte de Deus, mas você vai conseguir atravessar e passar, porque Deus tem conquistas novas para a sua vida, para a glória de Deus. Quem acredita nisso, abre a boca e dá um brado de glória a Deus aqui hoje. Jordão significa aquele que desce.
O termo Jordão no hebraico significa aquele que desce. O que eu acho interessante, irmãos, é que eles estavam para atravessar, para conquistar, mas nessa travessia eles tinham que descer. Eles tinham que descer. Nessa travessia, eles tinham que entender que para conquistar, para que você possa subir, você tem que passar pelo caminho da descida. E isso aqui fala, em terceiro lugar, de humilhação. Mas não é aquela humilhação de alguém te humilhar, não. Isso aqui fala de humilhação diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar, ele vai ser exaltado. Mas aquele que se exaltar, ele vai ser humilhado. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Pastor, o que é a santificação? Nada mais é do que você entender que a proximidade de Deus, ela é mais importante do que você estar próximo das coisas deste mundo. Na verdade, Davi no Salmo 63, ele vai dizer assim: a tua graça, ela é melhor do que a vida. Porque, irmãos, quando você entende o termo graça, você vai entender a santidade não como uma obrigação ou um cumprimento de leis. Você lembra que no Antigo Testamento o Moisés recebe o decálogo, os 10 mandamentos. Mais tarde a nação de Israel transformou isso em vários preceitos, 603 para ser mais 13 para ser mais preciso. Mas mesmo assim eles não conseguiram ainda alcançar o coração de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a santidade não é você cumprir preceitos ou se abster de preceitos, não. É você entender que quando você está descendo diante de um Deus todo-poderoso, entendendo a sua soberania, entendendo o seu poder, se aproximando dele, chegando perto dele, irmão, não tem demônio do inferno que segure uma igreja que é próxima de Deus. Aleluia. Você não precisa se ausentar de Fortaleza ou do teu bairro ou da tua casa para ser um homem santo, não. O que nós precisamos hoje é atrair a glória de Deus, irmão. É voltar a trazer a glória de Deus para dentro dos cultos. É voltar a trazer a glória de Deus para dentro da igreja. É voltar a trazer a glória de Deus para dentro da nossa casa. É voltar a trazer a glória de Deus para dentro do nosso trabalho. E é como o missionário pregou ontem, irmão, isso sem abrir a boca, sem pregar um sermão, mas é a presença dele que vai estar ali diferenciada sobre a sua vida para a glória de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Charles Finney. Dependendo da corrente que você segue, alguns veem ele como herói, outros veem ele como herege. Mas eu não vou entrar na teologia dele, eu quero entrar na vida moral dele. Charles Finney, irmão, era um homem tão cheio do Espírito Santo. Tem um livretinho dele da editora Betânia chamado Uma Vida Cheia do Espírito, que diz que uma vez ele chegou numa fábrica. É nesse espírito que eu creio, irmão. Ele chegou numa fábrica, ele não abriu nem a boca. As pessoas olharam para ele e viram uma presença sobrenatural. Mas qual era o segredo de Finney? É porque ele descia na presença de Deus, irmão. E o dono da fábrica precisou parar a fábrica por 3 dias, para que aquele homem pudesse abrir a boca e falar a respeito da salvação de alma daquelas pessoas. Talvez você olhe para mim e diga assim: ah, pastor, mas isso é coisa de antigamente. Isso é coisa daquela época. Isso é coisa que ficou no folclore, na cultura do evangelho. Não existe mais. Quem foi que disse que não existe mais, irmão? Espírito Santo está vivo e ativo na face da terra. Ele está trabalhando aí a todo momento. Ele está enchendo vidas aí a todo momento. Ele está trabalhando aí em locais que a gente menos espera, irmão. Em locais que a gente diz: ah, ali não tem como o Espírito de Deus operar. Aí o Espírito de Deus vai lá, opera, levanta e faz. Sabe por quê? Porque quem manda na igreja é o Espírito Santo de Deus. Jordão significa aquele que desce. Antes de conquistar, nós temos que aprender que no caminho das conquistas existe uma descida. E essa descida é diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu venho profetizar nessa manhã no nome do Senhor Jesus. Hoje é uma manhã missionária para a gente descer na presença dEle.
Eu não sei o que Deus vai fazer com a sua vida, mas quando eu estava orando, irmão, nesta madrugada, o Espírito de Deus falou dentro do meu coração. Eu já saí anestesiado ontem do culto e já emendei logo com a noite, irmão. E o Espírito de Deus falava que essa manhã ia ser uma manhã onde Ele ia derramar o seu Espírito de forma abundante e generosa sobre cada um de nós. Quem crê nisso, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Levanta a sua outra mão nesta manhã. Se você puder abrir a boca e glorificar a presença de Deus, abre os seus lábios e adore o nome do Senhor nessa manhã. Eu vejo Deus derramando o seu Espírito Santo aqui hoje. Eu vejo Deus derramando a sua glória sobre este lugar aqui hoje. Eu vejo o Espírito de Deus renovando vidas aqui hoje. Se você abrir os lábios e glorificar a Deus, Ele pode até te batizar com o Espírito Santo aqui hoje, se você crê. Eu vejo cura divina, pastor Salomão, descendo sobre este lugar. Eu vejo milagres de Deus acontecendo. E eu vejo Deus levantando aqui profetas, profetisas. Eu vejo Deus levantando Josué aqui nesta comunidade. Eu vejo Deus levantando gente para conquistar. Satanás até quis murar os teus caminhos, parar as tuas passadas, parar a tua marcha. Satanás até quis te mostrar a impossibilidade de conquistar, mas Deus está dizendo: eu tenho tudo isso para a tua vida hoje. Abra sua boca e vai adorando a Deus. Vai, irmão, vai. Adore a Deus comigo nesta manhã. Adore a Deus comigo neste lugar. Abra a sua boca e glorifique a presença do Senhor. Não espera para nós estarmos adorando a Deus no final para você abrir a boca e glorificar, porque hoje pela manhã é uma manhã de renovação espiritual. É combustível do céu que vai vir sobre a sua vida. Essa depressão vai embora, essa ansiedade vai embora, esse sentimento de inferioridade vai embora, essa timidez vai sair, essas lágrimas serão enxutas. Deus vai fazer coisa nova sobre a sua vida. Deus vai fazer coisa nova sobre o seu ministério. Quem acredita nisso, levante as suas mãos, abre a sua boca e dá um brado de glória a Deus. Oh, xerabacalabachurabacana. Pastor, o que é que antecede as conquistas? Josué ordenou o povo. Josué disse: vai ter um sinal, gente. E qual é o sinal? Quando vocês virem a arca da aliança do Senhor e os sacerdotes levitas a levarem, aí é a hora de vocês partir para conquistar. Quando vocês virem a arca da aliança do Senhor. O que é a arca da aliança? Quando nós olhamos para a Bíblia, a arca da aliança, irmão, era um caixote feito de madeira de acácia e coberto de ouro. E dentro dele, irmãos, tinha as ordenanças de Deus. Essa arca da aliança, quando Deus foi para fazer, Deus ele chamou 2 homens, e esses 2 homens, eles constituíram uma equipe. Quem foi? A Bíblia diz que Deus chamou Bezalel ou Bezaliel e Aholiabe, e esses 2 lideraram. E é interessante, irmãos, que eles fizeram do jeito que Deus mandou. Não adianta inventar, irmão. Eu posso ser criativo, eu posso ser inovador, eu posso usar a minha criatividade, mas os princípios têm que ser do jeito que Deus estabeleceu. Eles construíram a arca. A partir daí, Deus havia feito uma promessa, que quando terminasse o tabernáculo,
ele habitaria naquele tabernáculo. A Arca da Aliança, irmão, ela simboliza a presença de Deus, ou a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus. Seja lá como você queira definir, mas a gente pode colocar a Arca da Aliança como o pastor Tiago definiu, a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Todas as vezes que a Arca da Aliança esteve com o povo de Israel e foi honrada, sempre teve vitória e conquista. Quando ela esteve e foi honrada. A Bíblia diz, irmãos, que no tempo, houve um tempo, irmãos, que essa arca, ela foi desonrada. Foi na época de Hófni e Finéias, sacerdote Eli. O povo acreditava que a arca era a presença de Deus. Eles estavam guerreando com os filisteus, e eles estavam perdendo. Só que Hófni e Finéias, eles não honravam a Deus. Eles não tinham uma vida santa diante de Deus. Para você ter uma ideia, um historiador chamado Flávio Joséfo, ele vai dizer que Hófni e Finéias, eles eram tão profanos, tão afastados de Deus, que quando as mulheres chegavam no templo para sacrificar, eles desviavam o caminho das mulheres e levavam elas para o caminho da prostituição. E eles eram filhos do sacerdote Eli. E eles estavam guerreando lá no campo com os filisteus. E um deles disse: a gente está perdendo, vamos trazer a arca, porque se a arca vier, nós vamos ganhar. E a arca chegou, irmão, e eles perderam do mesmo jeito. Os filisteus levaram a arca. Quando a notícia chegou para Eli, a Bíblia diz que Eli já era avançado em idade, a visão era turva, e deram a notícia: olha, os filhos morreram no campo de batalha. E Eli, e a arca? Porque Eli não estava preocupado com os filhos, ele estava preocupado com a arca. Aliás, deixa eu corrigir essa fala. A preocupação principal de Eli não eram os filhos. Ele tinha preocupação com os filhos, mas a preocupação principal era a arca. E quando disseram: a arca foi tomada, a arca foi roubada, aí surgiu aquele termo que a gente conhece, Icabod, ou Icabode, e foi-se a glória do Senhor. A arca foi parar lá nos filisteus. Aonde a arca foi honrada, a presença de Deus foi honrada, Deus sempre manifestou vitória e conquista. Quando chegou na época de Eli, Hófni e Finéias, não adiantou levar para o campo de batalha. Chegou lá nos filisteus, irmão, a primeira coisa que aconteceu, os filisteus não serviam a Deus. A arca trouxe logo maldição para eles, derrubou logo o Deus dele que eles adoravam lá, irmão. E só ficou alguns meses, e eles disseram: manda essa arca embora, porque essa arca é maldição para a vida da gente, irmão. E colocaram a arca nos carros de boi. O boi é um símbolo da força natural, e o boi saiu berrando, irmão, e levando a arca. E quando saiu berrando e levando a arca, irmão, a arca foi chegar na casa de um outro elemento, irmãos, aonde também não foi honrada. O avô não honrou, o pai não honrou, o filho não honrou. E um dia, quando Davi assume o reinado, Davi, ele vai dizer o seguinte: rapaz, eu quero reinar, mas eu quero reinar com a arca aqui, porque a presença de Deus faz toda a diferença. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: a presença de Deus é que faz a diferença. Olhe para o outro lado e diga: a presença de Deus é que faz a diferença. Irmão, Uzá aprendeu com o pai que aprendeu com o avô a desonrar a arca. Quando chegou lá, irmão, na casa deles, eles até honraram a princípio. Só que eles não honraram do jeito que era para honrar. Eles não fizeram do jeito que era para fazer. E quando Davi pega a arca, irmão, a Bíblia diz que ele coloca nos carros de boi. Olha o boi de novo aí, irmão, querendo levar a presença na força. Não adianta levar a presença na força.
A presença tem que ser honrada com carinho, irmão. A Bíblia diz, irmão, que quando iam os carros de boi levando a arca, o boi tropeçou na eira de Aná, que significa lugar onde não pode se tropeçar. Quando a arca está caindo, que ela vai cair lá no chão, Uzá, que nunca tinha honrado a arca, irmão, ele corre para segurar a arca. E quando ele segura, irmão, veio lá um negócio do céu, um raio, irmão, partiu ele no meio. Ele morreu na hora. Porque ninguém segura a presença de Deus de qualquer jeito. Ninguém segura a glória de Deus de qualquer jeito. Quando Davi viu aquele negócio, Davi ficou com medo, irmão. Ele não sabia que a arca era um negócio tão sério. Eu não sei por que Deus está me levando para esse negócio da arca, que não estava no script aqui não. Mas vai aguentando aí. Aí Davi, irmãos, ele decide, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa arca guardada aqui em algum lugar, e depois a gente resolve o que faz. E olha como as coisas de Deus, irmão. E a arca, juntamente com a comitiva, ela para em frente à casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom era servo. Quando Davi está batendo lá na porta, imagina aí, irmão, a mulher de Obed-edom vem atender. Quem é? E ele está lá batendo. Quando atende, ela nem acredita, irmão. O rei de Israel batendo na porta da casa daquele simples servo. E quem sabe ela grita, meu amor, Obed, olha, é o rei. E Obed-edom, irmão, ele recebe a arca. Davi explica o motivo. Ele fica com a arca e vai embora. E a Bíblia diz, irmãos, que a arca, depois de tantos anos, eu acredito que foi pelo menos 70 anos a arca desonrada. Pelo menos 70 anos essa arca ficou desonrada. A Bíblia diz, irmãos, que Obed-edom, ele honrou a arca e a presença de Deus. A história vai dizer, se você procurar na história, ele orava pela madrugada diante da arca. Era alguém que dizia, eu não acredito, a arca, o símbolo maior da presença de Deus agora está dentro da minha casa. Irmão, ela passou 70 anos, pastor Salomão, sendo maldição aonde chegou, porque era desonrada. Quando chegou na casa de um simples servo, irmão, a notícia chegou lá no rei de Israel. Davi, deixa eu dizer, tu não sabe, já faz 3 meses que a arca está na casa de Obed-edom, e a arca abençoou a casa dele durante esses 3 meses, a presença abençoou a família dele, a casa dele. Levante as suas mãos aqui nesta manhã, irmão. O segredo é a presença, o segredo é a presença. Saia dessa semana invocando a presença e dizendo, eu não quero mais perder tempo, eu quero é presença de Deus dentro da minha casa. Quem abre a boca e dá glória a Deus aqui hoje? Eu quero ouvir você dando glória a Deus e aleluia aqui neste lugar. Abre a boca e vai dando brado de júbilo aqui neste lugar. Satanás achou que tu ia sair daqui hoje calado, triste, mas a arca já está se manifestando aqui no nosso meio. A arca já está neste lugar. Quem acredita nisso, levante as suas mãos e dá um brado de glória a Deus aqui hoje. É por isso que Josué vai dizer, olha, o sinal é a arca. Quando for para a gente sair, para atravessar, para conquistar, o sinal vai ser a arca. Quando vocês virem o sacerdote carregando a arca, esse é o sinal. Desde o culto da virada que eu estou vendo os sacerdotes carregando a arca aqui. Deus já está dando um sinal para esta igreja e para nós, está dizendo, ei, o sinal já está apontando, o sinal já está sendo ratificado, o sinal já está confirmado, já tem sacerdote carregando a arca. O que é que eu faço, pastor? Você não precisa orar pedindo confirmação não, irmão. Se levanta e segue o sacerdote com a arca. Se levanta e segue a liderança que está com a arca. Se levanta e segue a liderança que está com a presença. E onde é
que eu vou parar? Eu não sei aonde é que você vai parar, mas aonde você está, você não vai ficar, porque aonde a presença de Deus está, algo sobrenatural acontece. Só que Josué disse uma coisa. Josué disse assim, ó: haja contudo distância de 2.000 côvados entre vocês e ela, a arca, porque o caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. 2.000 côvados, irmão, traduzindo para metros, é mais ou menos 500 metros. Não é tão longe, mas não é tão perto. Por que Deus fez isso? Ele vai explicar no versículo. Ele diz assim, olha, porque o caminho que vocês vão passar, vocês não passaram ainda. O que Deus está dizendo? É um caminho novo, é coisa nova que eu tenho para vocês passar. Então deixa a minha presença aí na frente, porque a minha presença indo na frente, vocês vão caminhar com mais tranquilidade para a glória de Deus. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Se estiver perto de você, segure a mão dela aí, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, irmão. Se você der glória a Deus, eu prego. Se você não der glória a Deus, eu prego do mesmo jeito nessa manhã. Mas o recado de Deus eu estou entregando para a sua vida hoje. Deus está dizendo, eu tenho para a tua vida caminho novo, caminho que você nunca passou. A minha presença já está indo com o sacerdote. O sacerdote já está passando com a minha arca lá. Você vai passar, mas deixa a minha presença passar primeiro. Abre a tua boca e glorifica com ele aí. Deus tem coisa nova. Deus tem um caminho novo para a tua vida. Deus tem um caminho novo para a tua vida. Deus tem um caminho novo para a tua vida. Deus tem um caminho novo para a sua história. Aleluia. Eu quero dizer para a missionária Kelane nessa manhã, fica de pé, serva de Deus, essa manhã. A igreja vai adorando e glorificando a Deus. Na hora que o pastor fazia um ciclo que a gente estava intercedendo, Deus me dava uma visão com a sua vida nesta manhã. Eu via um caminho estreito e eu via uma luz que estava iluminando, e eu vi uma palavra, missões. Há algo que arde dentro da sua alma e do seu coração, e Deus essa manhã derrama uma autoridade sobre a sua vida. Esse caminho vai se aplanar. Se prepare para começar a pisar em caminhos novos que os teus pés nunca pisaram. Se prepare para começar a pisar em terras novas que os teus pés nunca pisaram. Levante as suas mãos e dá um brado de glória a Deus aí. Eu quero pedir ao pastor Salomão, pai, que dê um abraço na irmã Kelane agora, porque esse abraço é um abraço de renovação sobre o ministério dela. Quem crê que Deus está aqui, levante as suas mãos e dá um brado de glória a Deus aqui neste lugar. Abre a boca e vai dando glória, irmão. É caminho novo, 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 é caminho novo. Mas deixa a arca aí na frente. Eu vou deixar você adorar por um minuto nesta manhã. Fecha os olhos e vai dando glória a Deus. Depois eu vou continuar pregando. Enquanto esse som de adoração enche o nosso coração, é proibido ficar de boca fechada nesta manhã, irmão. Abre a boca e vai dando glória a Deus aqui hoje, vai. Eu vou deixar você glorificar por um minuto. Se você é batizado com o Espírito Santo, abre a boca para falar em outras línguas. Se ainda não é, abre a boca para receber, porque enquanto você manda a glória para o alto, a glória desce. Adore por um minuto, depois eu vou continuar.
E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Satanás quase achou, irmão, que a glória de Deus tinha saído das igrejas. Satanás quase achou que a presença de Deus não era mais notória nas igrejas. Há um tempo atrás, irmão, Satanás quase achou que nós iríamos cair nas garras do legalismo. Mas Deus está levantando uma geração de avivamento. Deus está levantando uma geração forte. Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo. Deus está levantando uma geração cheia da autoridade de Deus, irmão. E não tem idade para Deus levantar não, irmão. É do jovem ao ancião. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus fosse derramado, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quem está preparado para ver teus filhos profetizar, levante a mão e diga glória a Deus. Vossos jovens terão visões. Quem crê que os jovens dessa igreja vão começar a ter visão que nunca tiveram para a glória de Deus? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus aí, meu irmão. Os velhos sonharão sonhos. Eu creio que quando o Espírito de Deus vier, ele já está vindo, irmão. Eu ouço nessa manhã o cavalgar do Espírito vindo na nossa direção. Os velhos vão começar a sonhar sonhos. E eu não falo só os velhos de idade biológica, não. Porque tem muito jovem já com pensamento de velho. Achou que acabou. Achou que encerrou. Não. Agora que começou, tu é só um adolescente na presença de Deus. Agora que vai começar, irmão. Agora que vai começar uma virada de Deus sobre a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: é possível Deus encher um profissional liberal e fazer ele ser um grande profissional liberal, mas cheio do Espírito Santo. Eu creio que nós chegamos no tempo, irmão, que as pessoas vão olhar e vão dizer: ele é um advogado, mas é um homem cheio do Espírito Santo. Ela é uma médica, mas é uma médica cheia do Espírito Santo. Ele está lá no cenário político, mas não deixou aquela corrupção entrar dentro dele. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele está inserido lá naquela faculdade, naquele colégio, mas é um jovem, alguém cheio do Espírito Santo. Nós vamos voltar a ver, irmão, Deus levantar gente cheia do Espírito em todas as camadas da sociedade. Um dia eu cheguei numa oração, irmão, alguns anos atrás. Cheguei na oração. Deus levantou um homem lá poderosamente em profecia, em palavras proféticas. Deu uma palavra, pregou. Foi algo tremendo. Quando terminou, que eu fui cumprimentá-lo, fui abraçá-lo, ele olhou para mim e disse: Deus quer usar essa geração. Um advogado bem sucedido aqui de Fortaleza está sendo tomado por aí, irmão, em fórum, entrando condomínios, profetizando. Porque na verdade ele é um servo de Deus que nas horas vagas exerce a advocacia. Sua principal característica é ser servo de Deus. Mas existe algo que antecede esse milagre, essas conquistas. O que é, pastor? É uma vida santa. Se separa, irmão. Comece a se separar hoje. Comece a se separar a partir de agora. Porque a tua separação e a tua pureza vão te levar para um outro nível espiritual que você nunca imaginou na sua vida. Chegou o tempo, irmão. Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer milagres. Deus vai operar sinais. Deus vai fazer coisas maravilhosas.
E nessa manhã, eu queria que nós ficássemos de pé. Não quero ser demorado. Eu queria fazer um negócio aqui hoje. Eu quero chamar toda a igreja para chegar aqui no altar do Senhor. Quantos creem que o Espírito de Deus está aqui, irmão? Quantos creem numa unção nova para conquistar? Levante a mão e diga glória a Deus. Se você quiser ficar em pé aqui no altar, pode ficar em pezinho aqui no altar. Pastor, o que eu faço agora? O que eu faço? Se entregue.